quando eu era jovem, os braços já não têm a mesma força. Minha voz não é da mesma forma que eu era quando eu era jovem, sabe? Eu não tenho o que fazer na obra de Deus, Israel. Irmãos, todo ser que vive, louva o nome do Senhor. Todo ser que respira, louva o nome do Senhor. Se você tem voz, você pode clamar. Se você tem voz, você pode orar. Amém? Mesmo que você esteja paraplégico, sem os movimentos da sua perna, se você tem consciência, você pode orar, você pode clamar e interceder pela vida do seu irmão. Jó, quando ele estava lá na beira da morte, sem nada, ele não tinha nada, ele tinha perdido tudo, mas ele ainda teve forças para interceder pela vida dos seus amigos. E pela intercessão de Jó, a vida dos seus amigos foram salvos e Deus restituiu Jó tudo em dobro. Irmãos, não importa o que você está passando, não importa se você está passando por um momento de dificuldade, mesmo que você pareça, que você se sinta incapaz, Deus ele pode virar você, ele tem certeza, irmãos, que Deus ele te dá forças para cultivar e plantar na obra dele, para você ter forças para cultivar e semear sementes nessa terra árida, nessa terra seca, que é o mundo onde nós vivemos hoje, irmãos. Infelizmente nós vivemos um tempo de terras inférteis, de terras que não têm produzido nada. Hoje no mundo lá fora não tem nada que presta, irmãos. E nós somos os fazendeiros que devem sair por esse mundo plantando sementes boas, sementes de boas novas, notícia de que o Deus maravilhoso nos ama e que o seu Filho voltará para nos buscar. Mas será que nós temos filhos fazendeiros na obra de Deus? Será que nós temos semeado boas sementes pelo mundo? Ou nós estamos vivendo um verão? Porque eu falo, o verão, a primavera ela vai passar, o verão ela vai passar, e o outono também vai passar, e vai chegar o inverno, um tempo de dificuldades. E aqueles que se prepararam, aqueles que semearam, aqueles que colheram o seu fruto, vão passar bem pelo inverno. Mas aqueles que não se prepararam, aqueles que não fizeram nada e pensaram que o tempo era infinito, chegará o inverno e passará por tremendas dificuldades. Amém? Então eu venho aqui nessa noite para trazer uma mensagem muito importante para vocês. Não é tempo de pensar que nós temos até o tempo que nós quisermos. É tempo de colocar a mão na arada. É tempo de orar pelas pessoas que passam por dificuldades. É tempo de orar pelo meu irmão. É tempo de orar pela vida do meu próximo. Quem tem força na perna, é tempo de fazer a obra de Deus. Quem respira, quem tem fôlego, é tempo de cantar. É tempo de levar a palavra. Porque o mundo ele precisa de ser cultivado. O mundo ele precisa de luz. E nós devemos ser luz do mundo e sal da terra. Porque o que é nessas estações a volta de Jesus Cristo? A volta de Jesus Cristo será como o fim do outono para a primavera. Porque o que acontece em você? Que eu falei com você no outono, o que o fazendeiro ele faz com aquilo que ele plantou? Ele colhe, certo? E no fim do outono, Jesus virá e irá fazer a sua colheita aqui na terra. E eu quero ser colhido e ser levado para o céu. E os irmãos também querem ir para o céu? Eu creio que sim. Sabe por quê? O que nós devemos ser? Aquele fazendeiro preparado. Nós devemos lutar aqui na terra. Nós devemos trabalhar, plantar. E o fruto das nossas colheitas, o nosso fruto, nós colheremos lá no céu, onde nós passaremos por um inverno tranquilo. Enquanto aqui na terra, aqueles que não se prepararam para o inverno, aqueles que não plantaram, aqueles que não trabalharam, passarão por um inverno frio, de tristeza, rigoroso. Porque o Senhor Jesus ele terá vindo e vai nos buscar e nos levar para a felicidade que há no céu. Glória a Deus. Então é o que eu quero falar com os irmãos. Nós devemos plantar, nós devemos trabalhar e vigiar. Porque como eu li que lá em Mateus diz, não sabemos nem o tempo nem o dia que o Senhor Jesus virá. Então nós devemos sempre estar vigilantes. Porque o Senhor ele vem. Amém? E a Bíblia ela fala muito sobre a vida de Jesus Cristo. Então eu gostaria de compartilhar com os irmãos aqui um pouco sobre essa vida de Jesus. Amém?
Amém. Glória. Primeiro que nós temos uma promessa de que Jesus ele virá. Lá em Atos, capítulo 1, versículo 11, ele fala que Jesus há de vir, assim como para o céu os viste ir. Os discípulos de Jesus, eles estavam passando aqueles últimos dias. Jesus havia se ressuscitado e eles estavam passando aqueles últimos dias com Jesus, e Jesus ele subiu para o céu. E a Bíblia relata que os discípulos ficavam olhando para o céu, vendo Jesus ir. E então o irmão ele fala: porque vocês estão olhando para Jesus dessa forma? Ele nos prometeu que assim como viste ele subir, ele há de vir para nos buscar. Então a promessa ela foi feita, que Jesus ele iria vir para nos buscar. Amém? E como nós temos lidado com essa promessa que ele há de vir? Será que nós temos buscado? Será que nós temos nos mantido vigilantes, sempre nos preparando para essa vida de Jesus Cristo? Porque é assim que nós devemos estar, porque Ele nos prometeu e Jesus ele é fiel para cumprir todas as suas promessas. Então, se Ele prometeu que Ele há de vir, Ele virá. E nós sabemos, que na Bíblia foram deixados muitos sinais. Foram dito que haveria muitos sinais da vinda de Jesus Cristo. Olha o que diz lá em Mateus capítulo 24, versículo 6 ao 8. Ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Haverá fomes, pestes e terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são os princípios das dores. Jesus nos alertou que antes da sua vinda, sinais claros se manifestariam no mundo. Haveria guerras e conflitos globais. Irmãos, se tem uma coisa que sempre houve nessa humanidade, foi guerra. De uns tempos para cá, os conflitos eles vêm se intensificando cada vez mais e mais, José. Desde o século XIX só piorou as coisas. Foi a primeira, foi a segunda guerra mundial, guerra fria. Agora nós vemos tanta guerra, que agora é guerra de Irã contra Israel, é guerra de Rússia contra a Ucrânia. São sinais que estão estampados na nossa cara. Haveria fome, pestes e pandemias. Nós vimos aí que em 2019, na pandemia, um vírus pequeno que começou lá na Ásia, chegou até dentro de nossos lares. Falo primeiramente por mim. Eu fui infectado com corona. Meu pai e minha mãe quase faleceram, mas Deus abençoou e cuidou dos meus pais, eles curaram. Mas infelizmente muitas pessoas perderam a vida nessa pandemia. E isso é apenas um dos sinais de que Jesus viria. Abalos naturais, a natureza, a gente vê a natureza se revoltando, terremotos assolando cidades, tsunamis inundando litorais. Nós vemos cada vez mais e mais o clima se revoltando.